a visão da promessa. E no meio da mensagem a gente aprendeu algo, né? Que Deus, Ele muitas vezes nos leva a sonhar projetos grandiosos para que a gente possa ser esticado, para que a gente venha caber na promessa. Porque se tem, irmãos, um desafio que a gente precisa enfrentar quando o assunto é promessa de Deus, é muitas vezes a gente se achar não apenas digno, mas olhar para o cenário e olhar para aquele cenário como se fosse um ambiente favorável para a promessa. Porque nós temos a tendência de, quando a gente ouve a promessa de Deus, a gente começa a olhar ao redor e falar assim: será que é comigo mesmo? Será que diante dessa realidade que eu estou vivendo é possível viver essa promessa que Deus, né, liberou na minha vida, seja ela por meio de um momento de oração, na leitura da palavra, ou de repente alguém que Deus usou, te digo, e aí a gente olha para aquela palavra e a gente fala assim: será que eu vou viver isso? Será que a minha realidade vai cooperar para que a promessa de Deus na minha vida ela se cumpra? E aí a gente entra em crise, né? É como se a gente olhasse para nós mesmos, olhasse para a promessa e falasse: não tem nada a ver, estou longe disso. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus, as promessas de Deus não se amoldam à realidade, é a realidade que se amolda às promessas. Não é o ambiente, né? A palavra não se amolda ao ambiente, é o ambiente que se amolda à palavra. Amém? Então é o plano de Deus que se estabelece. E nessa noite, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração hoje é: Deus está ampliando as tuas medidas. Diga assim comigo: Deus está ampliando as minhas medidas. Amém, irmão? Você crê nisso? Então, na última semana a gente aprendeu isso. Nós vimos que os discípulos, os 12 espias que foram até Canaã olhar a terra, eles viram que a terra era o quê? Boa. Eles viram que a terra tinha gigantes. Eles viram que a terra tinha, né, tinham cidades fortificadas, muralhas quase intransponíveis. Eles viram a realidade de grandiosidade. Essa é a palavra. Eles viram algo grandioso. Até o fruto da terra era um fruto grandioso, porque 2 homens eram necessários para carregar, né, o fruto da vide. E ali o Senhor estava mostrando para eles: eu estou levando vocês para um lugar para ampliar vocês, para esticar vocês, porque é vocês que vão caber na promessa. Porque quando Deus nos dá uma palavra, Deus não apenas prepara um resultado para nós, Deus nos prepara para o resultado. Deus nos amadurece. Deus vai nos dando sabedoria, Deus vai nos dando habilidade, Deus vai nos dando conhecimento, Deus vai nos conectando com as pessoas certas, Deus vai nos colocando no ministério que vai nos impulsionar, amém? Deus, irmãos, vai nos forjando para que quando a gente entre na promessa, a gente entre com a identidade correta para desfrutar do que é nosso. Porque, diga assim comigo: quando eu não entendo quem eu sou, eu não desfruto do que é meu. Isso é básico. Quando a gente não entende quem a gente não desfruta do que é nosso. O filho mais velho, né, o irmão mais velho do filho pródigo, que o diga, né, questionando ao pai por algo que era dele. Obrigado, gente. Questionando ao pai por algo que era dele, quando ele tinha todo o direito de usufruir. Porque o pai disse: filho, tudo que é meu é teu, então desfruta. Entenda quem você é. Você não é mais um servo, você foi chamado de filho, amém? Deus ampliou você. Quando o sangue do Cordeiro derramou sobre a tua vida, tu eras antes inimigo, mas quando o sangue foi derramado sobre a tua vida e tu recebeu Jesus Cristo como único, suficiente e eterno Salvador, o Senhor te ampliou. Amém, irmão? Então Deus está ampliando as tuas medidas. Então a visão da promessa é grande. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus promete, irmãos, é tremendo. É claro que eu não quero tirar aqui o mérito das dificuldades, das lutas que a gente vai enfrentar no meio do caminho. Nada vai ser fácil, mas vai ser grande, amém? Não vai ser fácil, mas vai ser grande, porque o Senhor que prometeu, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia é um livro de promessas, e não simplesmente para que a gente possa ser nutrido em um ego, sabe, no nosso ego, não, mas para que a gente possa caminhar como verdadeiros desbravadores do Senhor que nós somos. Porque a promessa do Senhor para nós é que venhamos ter vida e a tenhamos em abundância. Então,
nós precisamos entender que nós é que precisamos encaixar no plano de Deus. Então Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, para nós, que o Senhor vai nos ampliar, vai ampliar as nossas medidas. Deus vai ampliar as nossas medidas para que a gente possa acessar as suas promessas. Amém? Aleluia. Então, vamos entender um pouquinho, irmãos, do objetivo das promessas de Deus. Sabe, às vezes a gente percebe que há um desvio do entendimento sobre as promessas, e talvez na voz de alguns, a promessa, essa linguagem, essa narrativa sobre as promessas, fica parecendo uma forma de tipo prender as pessoas, né? De agradar as pessoas. Às vezes soa de uma forma talvez errada, quando a visão da promessa ela é apresentada sem o devido entendimento do qual é o propósito da promessa de Deus para a nossa vida. E aí a gente acaba percebendo onde muitas pessoas elas entram nessa vibe para simplesmente agradar as pessoas e retê-las. Mas promessas, elas fazem parte do plano de Deus para nossas vidas, porque Ele é um Deus de promessa. A promessa não é para nos alimentar o ego. A promessa não é sobre nós, é sobre Ele. Amém? A promessa não é sobre o que nós precisamos ou merecemos, é sobre a bondade de Deus, é sobre a fidelidade de Deus, é sobre a generosidade de Deus, sobre a graça de Jesus Cristo para com as nossas vidas. As promessas não são sobre nós, é sobre Ele. Porém, apesar de nós não sermos, sabemos, o protagonista da manifestação das promessas, nós, irmãos, somos filhos e herdamos elas. Deus escolheu manifestar suas promessas a um povo chamado seus filhos. Amém? Então, querendo você ou não, existem promessas a teu respeito. Agora, se você vai entrar, aí já é uma questão de crer e de se posicionar. Então, o objetivo das promessas de Deus em nossas vidas não tem o propósito de pará-las em nós mesmos. Não é a ideia de eu receber, uau, glória a Deus, eu tenho. Mas não se trata também de apenas satisfazer o desejo do nosso coração. Senhor, eu quero tanto tal coisa. Deus, abre as portas de tal lugar. Senhor, nos ajuda. E Deus vai e faz. Mas o propósito não é somente te satisfazer, mas de revelar a bondade dEle. Nos tornamos evidência do favor de Deus. Então olha só, Deus fez uma promessa para Abraão. E a promessa que Deus fez para Abraão, ela consistia em quê? Em que Deus conduziria Abraão para um lugar que manava leite e mel, um lugar próspero, uma terra, né, que daria a Abraão uma descendência numerosa. Mas há algo que às vezes a gente não se atém aqui. Ele diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, eu vou te abençoar para que você seja um abençoador. Eu vou te abençoar para que a bênção ela não seja retida em você, mas ela transborde através de você. Sabe por que nós pedimos e não recebemos? Tiago vai dizer: porque pedimos para o nosso próprio prazer. Deus é contra o seu deleite? Não. Deus é contra a sua satisfação? Não. Mas Deus não quer que pare em você, meu irmão, porque Jesus não parou na cruz. Amém? Ele transbordou seu sangue sobre mim, sobre você e sobre tantos quantos invocar o seu nome. Então, o princípio da promessa é que ela seja, primeiro, a evidência da bondade de Deus, e segundo, a oportunidade de ser um abençoador na vida de quem está ao nosso redor. Porque Abraão, ele recebeu o encargo de alcançar algo tremendo, mas o Senhor disse: olha, você vai ter uma bênção, mas as famílias da terra serão abençoadas a partir da tua vida, da tua descendência. Amém? Deus tem promessa de relacionamentos saudáveis. Deus tem promessa, irmãos, de o melhor desta terra onde você vai poder usufruir. Deus tem promessa de saúde para a tua vida. Deus tem promessa de salvação. Deus tem promessa de dons espirituais. Deus tem promessa do seu chamado. Deus tem promessas e milhares de promessas que você é o alvo delas. Obrigado por um sim, Jesus. Nós somos os alvos dessas promessas, irmão. E aí eu quero nessa noite falar sobre isso. Então ele quer dizer, quando ele manifesta a sua promessa a nós,
que Ele tem planos melhores para nós, porque a gente já aprendeu que as promessas do Senhor, elas são, e seus planos são maiores, são melhores que os nossos. Mas Ele também quer alargar as tuas medidas. Ele quer alargar as tuas medidas. Para quê? Para que você possa caber na promessa que Ele tem para a sua vida. Então, eu quero ler com vocês o texto de Gênesis, capítulo 15. Gênesis 15. Quando o Senhor nos fala, Deus fala de um lugar e nós ouvimos de outro, sim ou não? Sim. Onde é que Deus habita? Nos mais altos céus. O Senhor, Ele é aquele que habita nos mais altos céus. Deus vê. Você vê o que Deus vê? Não. Você sabe o que Deus sabe? Não. Então Deus fala de uma perspectiva diferente da nossa. Nós ouvimos, mas ainda nós estamos numa perspectiva diferente da de Deus. Então ouvir e receber a promessa de Deus não é convidar Deus para o lugar que eu estou, é ir para o lugar que Ele está. Deus nos convida, por meio da sua promessa, a nós olharmos não do lugar que a gente está, mas do lugar que Ele está. E aí a gente vai ler Gênesis 15, versos 1 em diante, quando o Senhor, Ele vai dizer, chega para Abraão, vamos lá, Gênesis 15, versos 1, verso 1, verso 1, diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Olha que lindo que Deus está falando. Eu sou o teu presente, Deus está falando para Abraão. Verso 2: então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Verso 5: então Deus levou Abraão para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Olha que tremendo. Abraão já tinha recebido uma promessa de Deus. No capítulo 12 de Gênesis começa a história. Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão vai, chega até a terra, entra no Egito, sai do Egito, daqui a pouco separa de Ló, um vai para um lado, outro vai para o outro. E aí Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, é o seguinte, lembra da promessa? Aí Abraão fala assim: sim, Senhor, como é que eu posso ser um pai se que meu herdeiro é o filho de um servo? O meu herdeiro vai ser um menino que nasceu na minha casa, nem sequer carrega meu sangue. E Deus falou assim: quem te disse isso? Eu estou parafraseando. Peraí, vem para cá. Vamos ver de um lugar diferente. Vamos olhar numa perspectiva diferente, Abraão. Vamos olhar de outra ótica, com outra lente, Abraão. E Deus está falando para você aqui nessa noite: vamos ver diferente. Vamos começar a olhar honestamente como Deus está dizendo. Vamos parar de olhar para a realidade e tentar dizer que é essa a realidade que Deus vai usar, quando é uma que Ele vai estabelecer. Então Abraão, é o seguinte: sai da tenda, sai do lugar que limita a tua visão, sai desse ambiente que te trava, que te impede, atrofia a tua fé. Vem para fora. Abraão sai, e Deus fala assim: olha para as estrelas, conta agora, Abraão, se é que tu podes. Abraão talvez até tentou, 1, 2, daqui a pouco se perdeu. Aí o Senhor fala assim: tá bom, agora conta o grão das areias, da areia da praia do mar, se tu podes. Abraão, creio que nem sequer cogitou a possibilidade. Por quê? Porque era impossível. Então Deus fala assim: é desse lugar que eu quero que você enxergue. Obrigado por um amém. É desse lugar que o Senhor nos chama para enxergar. Sai do lugar que limita a visão para ver. Porque a promessa não é convidar Deus para o lugar onde estamos, é sair de onde estamos para o lugar onde Ele está. Deus quer alargar as tuas medidas.
Para quê? Para que você creia na promessa e se comporte, irmãos, da forma certa. Deus, ao longo da sua vida, já falou contigo diversas vezes, eu creio. Eu creio que o Senhor já trouxe palavras, promessas do teu coração. Lendo a Bíblia, você entendeu lá que há uma promessa, por exemplo, para a tua saúde, há uma promessa para a tua casa. E aí a gente olha na perspectiva natural, a gente olha de dentro da tenda, e a tenda ela é limitada, ela tem uma medida limitada, ela não nos permite olhar além, e aí a gente condiciona a promessa ao lugar que estamos, e aí Deus vem e nos chacoalha, como nessa noite, dizendo assim, ó, sai da tenda e olha diferente, não me chame para olhar de onde você está, porque é eu que te convido para ver de onde eu vejo. Então Abraão olha para os céus e vê as estrelas incontáveis, os grãos de areias incontáveis, e a Bíblia diz que ele creu. Aleluia. O autor de Hebreus vai dizer que Abraão creu contra a esperança, e isso lhe foi imputado, porque um homem já incapaz de gerar filho, tornou-se o pai de uma grande nação. E eu creio que uma chave girou no coração daquele homem no dia que ele saiu do ambiente que limitava a sua visão para o ambiente onde Deus mostrava o que via para Abraão. Irmãos, às vezes nós não nos damos nem a possibilidade, o luxo de crer na grandiosidade da promessa de Deus. Às vezes a gente olha e Deus fala numa amplitude da promessa, e a gente fala assim, não, mas eu acho que é tudo isso não, mas eu creio, é de Deus. Olha, Deus falou com você, e Deus é um profeta, sei lá, Deus usou seus meios, e você olha para a sua realidade, você olha para o seu contexto, de dentro da tenda, e você diz, Senhor, como é que pode desse jeito? Como é que pode se meu marido não está nem aqui ainda hoje? Como é que pode se meu filho está lá no mundo? Como é que pode se ainda assim, oh Deus, eu estou com a conta atrasada? Como é que pode se isso e aquilo? A gente começa a olhar para o cenário e dizer assim, oh, como é que posso ser detentor dessa promessa, dessa forma? E aí, irmãos, Deus, ele, como a gente usa aquela expressão, Deus pega o ar e fala assim, sai desse lugar. Sai desse lugar, minha irmã. Sai desse lugar, filho meu, filha minha. Porque o que eu te falei está debaixo de aliança, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E ele diz, acaso prometendo eu, não cumprirei? Acaso dizendo, não farei? Então qual é o nosso compromisso? Crer. Diga, o meu compromisso é crer. E aí, irmãos, o que é que Deus está fazendo? Deus está ampliando as tuas medidas. Então olha só, pega a visão, olha o que eu vou te dizer. Antes, preste atenção nisso, antes de você entrar na promessa, você vai precisar sair de alguns lugares. Antes de você entrar na promessa, você tem que sair do lugar que limita a tua visão. Amém? Porque não tem, irmãos, como acessar grande habitando num lugar onde a tua visão, a tua fé, ela é limitada, ofuscada, comprometida. Nós precisamos crer. Diga assim, eu preciso sair. Aleluia. Amém? Nós precisamos sair. E o primeiro lugar que nós precisamos sair, irmãos, é do ambiente de medo e entrar num ambiente de coragem. O medo, irmãos, é um mal, sabe, horrível. O medo, desde que o homem é homem, persegue o homem. O medo tem paralisado muita gente. O medo tem impedido pessoas de Deus transbordarem, porque elas se acham indignas, elas acham que não tem aquilo. Deixa eu te contar algo, experiência própria. Sabe, pela raiz de timidez que eu tinha, eu ficava sempre no bloqueio, na dificuldade de poder, por exemplo, gravar um vídeo na internet. Algo tão simples e tão natural os dias de hoje. Mas eu falava assim, mas se as pessoas não gostarem, mas se, sabe, sei lá, a pessoa falar de alguma coisa errada lá, não sei o que, mas eu não tenho uma câmera, não, mas eu não tenho uma iluminação, não, eu não tenho um lugar apropriado. Desculpas, e mais desculpas.
associado ao que é um medo de não ser aceito, por exemplo. O medo de alguém olhar e falar assim: ah, não gostei, de repente compartilhar lá, porque tem gente sem noção, né? Então o medo de não ser aceito trava muita gente que tem um potencial para mudar vidas de outras. Então nós precisamos sair do medo, sair dos ambientes de medo e entrar nos ambientes de coragem, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, como está lá em Romanos 8, nem de covardia, mas Ele nos deu espírito de o quê? De adoção, de ousadia, que nós podemos clamar: Abba, Pai. Ele nos deu espírito de coragem. Então tenha coragem, amém? Não deixe o medo dizer para você, irmãos, o que as coisas vão ou deixaram de ser, porque o medo, ele é paralisador. Existem dois tipos de medo, pelo menos de uma forma assim ampla. Existe o medo fisiológico, que é o medo que a gente corre quando o cachorro vem atrás da gente. É o medo fisiológico, é o medo da autopreservação. É normal. Mas existe o medo emocional. O medo emocional, ele vem como um sofisma em nossa mente, como um dardo inflamado de Satanás, para dizer para você que você é incapaz, que você é fraco, que as pessoas vão rir de você quando você pegar o microfone. Tem gente que acha que isso aqui é um bicho. Tem gente que corre do microfone como o diabo corre dos santos. Amém? E aí acabamos acreditando naquela mentira, que nada mais é uma estratégia de nos amedrontar. Porque não sei se você se lembra, a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor rugindo como um leão. Rugindo como um leão, não é que ele seja um leão. Leão só existe um, o da tribo de Judá. Mas ele quer copiar, ele quer de alguma forma te amedrontar, ele quer de alguma forma te intimidar. Mas a Bíblia diz que ao teu redor estão os anjos do Senhor. Amém, irmão? Ah, irmão, tem celebridades aí que andam com segurança, né? Aqueles armários. Você anda com os anjos ao teu redor. Amém, irmão? Então, nós precisamos sair do medo. No Salmo 27, verso 14, a Bíblia vai dizer assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Sabe, nesses dias atuais, sabe de que tipo de coragem nós precisamos? A coragem para ser bíblicos. Nós precisamos de coragem para ser bíblicos, para sermos, irmãos, não negociar a palavra. Porque o que mais tem hoje são pessoas sugerindo um evangelho reformulado. Mas aqui não, irmão. Aqui é casa de fundamento. Amém? Aqui não, é um povo que ama a palavra como ela é. Ela não precisa mudar nada. Nada. Tudo que ela é, ela nos trouxe até aqui. Ela continuará sendo a poderosa, inerrante, infalível e transformadora palavra de Deus. Para o mundo é loucura, mas para nós é o que? É poder de Deus. Aleluia! Isso merecia um aplauso de Jesus, amém? Aleluia! Glória a Deus. Uma outra tradução desse salmo, a NVT, que é a nova versão transformadora, ele fala assim, ó: espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. O reino de Deus é tomado pelo quê? Por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Então a coragem, ela é um fundamento da fé, irmãos. A coragem também é um fundamento da fé. Então saia do medo, em nome de Jesus. Diga: medo, eu te repreendo. Eu aprendi um dia como vencer o medo. Eu lembrei de quando eu era criança. Quando eu era criança e muito tímido, retraído, eu era meio que tipo assim, né, não bem um saco de pancada da turma, porque não chegava tanto, mas era tipo assim, as pessoas achavam mais bonitinho para tomar o lanche, né, para tipo assim, querer, né, pegar alguma coisa que era minha, tá, brincar, enfim, fazer chacota. Já passei por isso, irmão, mas Jesus me libertou, amém? E aí, quando algumas situações se desencadeavam, a minha primeira reação era: vou chamar meu pai. Por quê? Porque para vencer o medo, você precisa se sentir amado.
Porque eu só me sinto protegido por quem eu me sinto verdadeiramente amado. Então eu sabia que se meu pai soubesse daquelas coisas que estavam tentando fazer comigo, meu pai ia chegar lá, irmãos, com um gosto de gás. Então em algumas situações eu cheguei a recorrer, né, ao pai. Por quê? Porque meu pai me ama. E eu sabia que ele ia me proteger, custe o que custasse, ele ia me proteger. E sabe o que a Bíblia diz? Em 1 João 4, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deixa eu te falar uma coisa, você é muito amado por Jesus. Você é muito amado pelo Senhor. Sabe qual é o tamanho do teu valor para Ele? É o mesmo tamanho do valor do sangue que Ele derramou por você na cruz. Então olha só, sinta-se protegido. Por quê? Porque você é verdadeiramente amado pelo Senhor. Ele diz: não foi vós que me amaste primeiro, eu vos amei. Aleluia, glória a Deus. Então seja corajoso, irmão. Se apoie no amor que Deus tem pela tua vida. Se apoie na graça que Ele te cerca todos os dias. Não de forma inconveniente, não de forma, sabe, inconsequente. Em obediência, em santidade, em temor. Mas creia, olha, o meu pai, se eu chamar meu pai Satanás. Eu vi esses dias um testemunho de um grande homem de Deus chamado Dan Duque. Que alguém já ouviu falar de Dan Duque? É um cara surreal. E ele conta uma experiência que um dia ele estava em casa, ele ouviu bater na porta de casa. Aí ele chegou na porta e ele viu Satanás, ele viu um demônio lá na frente assim. Aí ele olhou para o demônio e falou assim: Jesus, tem alguém aqui. Na hora que ele olha de volta, cadê? Já tinha o quê? Vazado. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você pode aplaudir a Jesus, amém? Então quando sentir opressão, irmão, chama o Pai. Quando sentir, sabe, irmãos, o inimigo te confrontando, tentando te amedrontar, grita: Abba, Pai! Paizinho. E ele vem, irmão. Ele vem. Então, saia do medo e entre nos ambientes de coragem. E o ambiente de coragem é onde o Senhor tem te chamado. Amém? Um outro lugar que nós precisamos sair para nos ser ampliado para a promessa que Deus tem para a nossa vida, irmãos. O medo é um lugar, mas às vezes também nós adentramos em cavernas, em lugares aonde nós tentamos nos esconder, tentar nos proteger, nos livrar, de alguma forma nos isentar de algumas circunstâncias, e a gente escolhe a caverna. Elias foi um profeta que Deus levantou com um encargo extraordinário. Elias foi a principal voz de confronto contra o regime ditatorial de Jezabel. E Elias, num momento crucial do povo, da história de Israel, ele se apresenta como resposta de Deus para um declínio da fé que o povo estava vivendo. Por quê? Porque havia uma imposição de Jezabel. Muitos profetas nesse momento morreram pela espada. Por quê? Porque Jezabel mandou matar. Jezabel é a tipificação de Satanás, irmãos. Jezabel é a tipificação do espírito que se opõe a Deus, que tenta intimidar, sabe, a nós em relação às coisas de Deus. E aí Elias é o profeta ungido de Deus para confrontar isso. Aí Elias vai enviado por Deus até o povo e fala assim, ele sobe no monte e fala assim: ei povo, até quando vocês vão ficar divididos? Se vocês querem servir a Baal, então adorem a Baal. Agora, se vocês querem servir ao Senhor, então se posicionem, adorem ao Senhor. E aí Elias, ousado, porque Elias está ali movido pela coragem, amém? Haviam outros profetas que estavam escondidos, talvez o medo de ser mortos, mas Elias foi lá peitar Jezabel e Acabe e falou assim: olha, prepare os teus sacerdotes, os profetas de Baal e os de Azerá, e vamos nos encontrar no monte. E aí foram os 850 profetas de Baal e Azerá e Elias. Só que 850 profetas de Baal e Azerá contra Elias e Deus, quem é a maioria? Então, meu irmão, a maioria é você e Jesus, amém? Aí Elias sobe lá e desafia: vamos lá, faça o ritual de vocês que eu vou esperar. Eu vou dar a honra de vocês começarem, porque quando eu começar não vou parar mais.
Aí vai lá os caras, vão fazer, se retalhando, gritando, fez e tal, mas nada aconteceu. A história você sabe. Elias preparou o altar, encharcou a lenha, preparou o sacrifício e clamou: Senhor, responde com fogo. E a Bíblia vai dizer que os céus se abriram e o fogo desceu. Elias vive o auge do seu ministério. Elias vive, irmãos, o clímax da glória. De repente, hoje você veio aqui, você falou assim: como valeu a pena vir aqui nessa noite, receber essa palavra. E há uma coragem, há algo, sabe, aí dentro de você se emburbulhando. Mas aí no dia seguinte, Elias fica sabendo. Jezabel manda um recado dizendo: olha, diga a Elias que amanhã, nesta mesma hora, eu vou carregar a cabeça dele, porque eu vou mandar matá-lo. O que acontece com Elias? Olha Elias dando lugar ao medo. Elias foge, Elias corre. A Bíblia vai dizer que Elias sai daquele lugar. E aí Elias vai parar lá em um lugar. Vamos ler, né? Para a gente entender melhor. 1 Reis 19, versos 8 em diante. Fala assim: Elias se levantou. Isso foi depois que ele fugiu, deitou debaixo de um zimbro, né, de um pé de giesta, dormiu. Aí o anjo apareceu, deu a ele de comer, mandou ele andar mais 40 dias, depois de novo. E aí no verso 8 fala assim: Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites. Até onde? Até o monte Sinai. O monte Sinai é o monte de Deus. E ali, só que aí é que acontece, Deus chamou ele para o monte, o anjo deu comida, deu alimento, pão e água para ele ir para o monte. Mas ele encontrou uma caverna no caminho. Olha o texto aí. A jornada era para ele ir até o monte Sinai, o monte de Deus. E então ele encontrou uma caverna onde passou a noite. Verso 10. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Olha o que Deus fala: sai. Olha para Deus mandando quem sair? Elias fazer o quê? Sair. Deus mandou Abraão o quê? Sair. Deus está mandando Elias sair da onde? Da caverna, do lugar que limitava a visão do profeta. Sai e ponha-se diante de mim aonde? Deus não entra na caverna, é você que tem que sair para encontrar Ele. Está a pessoa lambendo ferida, está a pessoa lá, irmãos, eternizando dor, está a pessoa lá, irmãos, culpando fulano, está a pessoa lá, irmãos, na crise eterna e chamando Deus para entrar. Não, Deus não vai entrar na caverna, é você que tem que sair. Diga: meu Deus, sai da caverna, Elias. Sai da caverna e vem para... Olha que interessante, eu estava lendo isso hoje e saltou aos meus olhos. O anjo aparece e fala assim: come e bebe e vai para o monte. O alimento que Deus tem trazido para você não é para te levar para uma caverna, meu irmão. O que Deus tem dado para você é o alimento que tem saído desse altar, o alimento que você tem consumido em casa, na sua leitura, no seu devocional. Não é para você parar numa caverna, não é para você parar, irmãos, numa dor. Não, é para você ir para o monte. É para você ir para onde? E por que parar na caverna? Porque a caverna, irmãos, é conveniente parar na caverna. Só que Deus, irmãos, Deus não entra na caverna. E tem gente culpando a Deus por quê? Porque não saiu da caverna. Porque Deus não veio entrar na caverna, irmãos. Eu não conheço um Deus que alimenta nosso vitimismo. Não conheço esse Deus que fica passando a mão na nossa cabeça, nas nossas feridas. Não, eu conheço um Deus que diz: levanta e anda. Eu conheço um Deus que diz: sai da caverna, sai da tenda, ponha-se diante de mim no monte, diz o Senhor. E quando Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava lá. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. E quando
Diga, ouviu. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz disse: o que você faz aqui? Deus não estava brincando com Elias não, irmão. Deus não está dizendo: ô Elias, meu filho, o que aconteceu? Ô tadinho, bonitinho, tadinho do bichinho, estava lá servindo. Tadinho do bichinho, estava lá confrontando os profetas de Baal. Orou, desceu fogo. E Elias estava se apoiando no que ele fez, irmãos. A graça não é pelo que você faz. Graça não é pelo teu currículo. Graça é pela tua fraqueza. Elias estava dizendo: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, eu fiz tal coisa, e agora estão tentando me matar. Sabe aquela pessoa que quer convencer a Deus que o que ele fez dá a ele crédito? Irmãos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós precisamos entender, irmãos, que não é por mérito, é por graça. E o alimento, por mais que a gente sinta a perseguição, por mais que a gente sinta a afronta do inimigo, o chamado do Senhor é: vá para o monte, vá para Deus, vá para Ele. Por quê? Porque Ele vai te, fortalecer. Paulo clamou 3 vezes, dizendo: Senhor, tira de mim isso. Talvez o espinho da carne de Elias agora naquele momento era Jezabel, era uma afronta, era uma ameaça de morte. E Deus falando assim: Elias, por que você parou nessa ameaça? Elias, por que você parou nessa intimidação? Elias, sai da caverna. Por quê? Porque eu ainda tenho uma promessa contigo. Vem cá para eu te esticar mais um pouco. Vem cá para eu ampliar tuas medidas. Porque a medida que você experimentou até aqui te levou para a caverna. Mas deixa eu te falar, você não é só isso não. Sai da caverna, porque eu vou ampliar tuas medidas. Você ainda vai ungir o rei fulano. Você ainda vai, a Bíblia vai dizer assim, volte pelo caminho, verso 15, por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, você vai ungir Azael para ser rei da Síria. Depois você vai ungir também Jeú. Depois você também vai ungir Nissi para rei de Israel. E você vai ungir Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meloá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú. Quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. O que Deus está dizendo para Elias? Não para aí, meu. Não vai parar aí. Olha só, a promessa que eu tenho para você é para ungir reis e profetas. A promessa que eu tenho para a sua vida não é simplesmente enfrentar os endemoniados por aí, não. Você vai levantar profetas que vão continuar o legado. Você é responsável por, irmãos, continuar a transbordar de uma unção que eu confiei a você. Então olha só, se Elias morre na caverna, olha se Elias, irmãos, para na caverna. Então Deus chega para dizer assim: olha, o que eu coloquei em você é muito grande para você parar numa caverna. Então sai da caverna, porque você vai ungir Jeú, Azael, você vai ungir Eliseu. Porque quem escapar da espada de Azael vai cair na de Jeú. Quem escapar de Jeú vai cair na de Eliseu. Então você que está aqui hoje, Deus está dizendo para você o seguinte: que Deus está alargando as tuas medidas. Por quê? Porque Deus vai realizar a obra que Ele declarou na tua vida. Se permita, irmãos, se permita. Sai do lugar que limita a tua visão. Sai desse lugar limitador. Deus tem uma visão de grandeza para os seus filhos, não de soberba, porque soberba ainda é pecado e sempre será até a volta de Jesus Cristo. Mas o Senhor quer nos colocar, irmãos, no lugar de nós termos mentes de realeza, porque Ele nos fez reis e sacerdotes. Deus nos quer colocar em um lugar, irmãos, de entender que nós fazemos parte de um grande exército, de um grande povo que é chamado pelo nome do Senhor. Você está entendendo isso? Então o que a Bíblia está dizendo é que Deus, Ele tem algo
não só maior para você, mas como algo em que vai tornar você maior para aquilo que Ele quer fazer. Então lembra dos espias? Casas grandes, muros grandes, frutos grandes, gigantes, inimigos grandes. Ou seja, eu vou te esticar para você enfrentar tudo isso. Eu vou te esticar para você desfrutar de tudo isso. Eu vou te ampliar para você desfrutar de tudo isso. Então, no caminho, Deus não está só te lembrando de algo que você vai ter. Deus está forjando você para aquilo que você vai alcançar. Deus não está preparando só uma promessa para você, e sim você para uma promessa. Ou você acha que o negócio de Deus é com as coisas que Ele vai te dar? O negócio de Deus é com você, meu irmão. O negócio de Deus não é com a casa que Ele vai te abençoar. Vou repetir. O negócio de Deus com você não é com a casa que Ele vai te abençoar, com o carro que Ele vai te abençoar, com o ministério que Ele vai te usar, com casamentos, santificado que Ele vai, gerar através da sua vida, com filhos abençoados que Ele vai gerar através de você. O negócio de Deus é com você. É com você. Então, a promessa é só uma desculpa para Deus trabalhar na sua vida. A promessa é só um meio para Deus te moldar, aperfeiçoar, te ampliar. Porque Moisés entendeu, irmãos, isso, quando disse: Senhor, eu não irei se a tua presença não for comigo. Moisés sabe, irmãos, como ele foi ampliado. Desde o capítulo 3 de Êxodo até o 33, quando ele diz: mostra-me a tua glória, Moisés já não era mais aquele homem frustrado da caverna, do medo. Moisés agora já era um homem ampliado. Então, mas você, promessa, eu entendi no caminho que não é sobre promessa, é sobre eu e você, Jesus, é sobre eu e o Senhor, Deus. Então eu não vou para a promessa se a tua presença não for comigo. Então olha só, diga assim comigo: não é sobre promessa, é sobre eu e Ele. Mais uma vez, não é sobre promessa, é sobre eu e o Senhor. Aleluia. Então é nisso. Então muita gente está focada na promessa, mas não está desfrutando desse processo. Deus, irmãos, quer te tornar grande para aquilo que Ele tem para a sua vida, e são coisas grandiosas. Deus não é um Deus de mentalidade retraída, mas quanto mais for dado, mais será. Quanto mais nos é dado, mais se espera que a gente também transborde. A responsabilidade é maior. Diz o filme Homem-Aranha, né? Quanto mais poder, mais responsabilidade. É um princípio espiritual. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, Deus, Ele espera que a gente entenda que o reino de Deus gera filhos com a mentalidade de grandeza. Sabe, há um momento para a gente caminhar aqui para o final e orar, que os discípulos de Jesus, eles são encontrados como? Jesus encontra uns lavando a rede, frustrado, outros que ninguém queria conta porque era cobrador de impostos. Os caras era tipo assim, a ralé, né? Aí Jesus encontra os caras. Jesus começa a implantar a mentalidade de reino. O reino de Deus. Vou fazer vocês pescadores de homens. Vocês serão minhas testemunhas. Eu irei, vocês farão obras maiores que eu faço. E ó, Jesus injetando nele o quê? Estou esticando, estou ampliando os discípulos. Jesus foi ampliando os caras. Vocês farão as obras que eu faço, maiores farão. E tal, Jesus ampliando. Chega uma hora que o negócio estava tão estreito. No capítulo 20 de Mateus, uma mãe de de dois deles, a mãe de João e Tiago, chega para Jesus e fala assim: Senhor, permita que um filho meu se assente à direita e outro à tua esquerda. Aí, irmãos, o negócio foi sério, foi tão sério que os outros ouviram. E aí a Bíblia vai dizer no verso 24 de Mateus 20, que quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. João, por exemplo, ele vai dizer que ele era o discípulo que Jesus mais amava. Nem um pouco modesto. Nem um pouco modesto, né? E ele escreve lá, é ele mesmo que se auto-intitula o discípulo que Jesus mais amava. E por quê? Será que antes de andar com Jesus, esses caras pensavam desse jeito? Sim ou não? Será que antes de andar com Jesus,
Eles pensavam dessa forma? Eu acredito que não. Porque a gente vai ver um Pedro perdido, a gente vai ver um Mateus que ninguém queria conta, a gente vai ver, irmãos, uma realidade totalmente aversa. Mas agora os caras estão querendo lugar. Não, peraí, Jesus me disse que eu sou mais do que eu tenho achado que eu sou. A mentalidade que Deus está aqui ampliando, porque a obra que Jesus ia fazer através deles era o quê? Grande. Assim como através da sua vida. Então o que Jesus começou a fazer com eles? Vamos ampliar. Vamos ampliar esse povo. Deus está ampliando tuas medidas. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai ampliar tuas medidas, para que você possa, irmãos, entender que a promessa dele não é sobre alguma coisa, é sobre você. É sobre você se tornar um homem, uma mulher que represente, que manifeste, que seja uma evidência da bondade, da fidelidade do Senhor neste tempo, amém? Aleluia. Então, meu irmão, Deus vai ampliar você. Deus vai ampliar você para você entrar na promessa, para você alcançar as promessas dele na tua vida. Então eu quero convidar você a se colocar de pé aí onde você está. Nós vamos orar. E eu quero que você nesse momento, você, diante do que foi ministrado, olhe para você. Abraão foi uma tenda, Elias foi uma caverna, mas pode ser outros ambientes, frustrações, passado, rejeição, enfim, tantas outras tentativas do inimigo de criar um ambiente para te enclausurar, para te prender, para te impedir de ver o que Deus está vendo. Porque não é você chamar Deus para olhar do teu nível, é você acessar o nível de Deus para ver o que Ele tem para a sua vida. Porque isso é fé. Fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza das coisas que nele esperamos. Fé é quando Deus diz algo e eu digo a mesma coisa. Fé, a sua realidade não é aquela que teus olhos veem, a sua realidade é aquela que a sua fé pode gerar. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam do Senhor creiam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Lembra o que Deus falou para Abraão? Abraão, eu sou o teu galardão. Aleluia. Ele é o nosso galardão. Feche os seus olhos e diga: Senhor, fica à vontade para ampliar as minhas medidas. Fica à vontade, Senhor Deus, para me esticar, para me amadurecer. Fica à vontade, Espírito Santo, para trazer sobre mim a sabedoria, que vai me fazer, Senhor Deus, gerar os relacionamentos que eu preciso gerar, que vai, Senhor Deus, me fazer identificar as mesas das quais eu preciso sair e as quais eu preciso me assentar. Espírito Santo, me ajuda e abre os meus olhos para que eu possa me desvencilhar de todo o lixo do passado, de toda a palavra que foi lançada contra mim, tentando me paralisar, tentando me impedir de avançar. Porque nessa noite eu entendi, não é sobre uma promessa, não é sobre um lugar, não é sobre uma bênção, é sobre o nosso relacionamento, Pai. É sobre, oh Deus, a tua pedagogia, o teu ensino ao meu respeito em minha vida, para que eu possa me tornar um homem segundo o teu coração, uma mulher segundo o teu coração, meu Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, que as cortinas do entendimento se abram nesta noite, e clamamos por um batismo de coragem, clamamos por um batismo de ousadia sobre nós, clamamos, meu Deus, pela coragem que é o fundamento, Pai, que vai nos levar de fé em fé, Senhor, no cumprimento da tua promessa. Deus, levanta estes homens e mulheres, meu Pai, desperta a fé dessa igreja, dessa geração que tu chamou para revolucionar, que o Senhor chamou, Deus, para alcançar Luiz Eduardo Magalhães, que o Senhor chamou para ser canal de bênção para as famílias da terra, para as famílias dessa cidade, do oeste da Bahia, do Brasil e pelas nações. Declaramos que a visão que há sobre nós se cumprirá. Nós nos colocamos à disposição para que o Senhor nos amplie
amplie, para que o Senhor nos estique, para que o Senhor, Pai, nos aperfeiçoe, para que o Senhor faça a tua obra em nós, para que o nome de Jesus, aleluia, seja adorado e reconhecido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero declarar um tempo onde o Senhor vai dizer e vai te levar a um processo de ampliação. Se prepara, existe um processo na vida da criança que ele entra no salto do crescimento. E quando ele entra no salto do crescimento, ele sente dor. Ele sente dores, ele é incomodado, ele fica agoniado, e muitos pais não sabem disso, mas quando você entra no salto do crescimento, os teus ossos se esticam, os teus tendões são alargados, a tua vida é ampliada. Então o Senhor talvez você vai sentir dor, talvez você vai sentir algum incômodo, mas olha, é o salto do crescimento, é Deus ampliando você, é Deus esticando você, é Deus ampliando a estatura, a estrutura, a medida da tua vida, para que você entre na promessa, como um varão perfeito, como uma mulher de Deus, como instrumento da glória do Senhor na terra, e que todos vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso estamos felizes. Se você crê, aplauda Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. A tua presença é real aqui, Espírito Santo. Os céus estão abertos neste lugar, igreja. Eu sinto um favor. Há um favor de Deus. Há um favor do Espírito. Então se prepare para entrar na estação do crescimento. Se prepare para entrar na estação do crescimento. O Senhor nos chama para a estação do crescimento. Alguém pode dizer amém? Alguém pode concordar comigo nessa noite? Deus está nos levando para a estação do crescimento, em nome de Jesus. E o crescimento vai começar na tua casa, é na tua vida que vai começar. E quando nos juntarmos a este lugar, nós veremos a grandiosidade da obra. Vai começar no teu trabalho, na tua empresa, na tua vida. Vai começar em você. Aleluia. Você crê? Diga: eu creio. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero, antes de liberar você, eu quero perguntar se há nessa noite alguém que deseja fazer uma aliança com Jesus Cristo. Ele te chama pelo nome, ele diz: você é filho, você é filha. E a Bíblia diz que se com o coração nós cremos para a justiça, mas com a boca confessamos para a salvação. E se nessa noite você quer dizer: Jesus, me recebe como teu filho, você pode dar um sinal aí, nós vamos orar por você. Ou você está afastado ou afastada e quer hoje reatar a sua aliança, essa também é a hora, o convite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se não há, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Um restante de semana abençoado. Lembrando os irmãos que querem participar da escola de voluntários, nos procure, tá bom? Sábado, 19h30, conferência de mulheres. Deus abençoe.